Boa noite, Igreja de Deus, Igreja do Senhor. Como é que vocês estão? Tudo bem? Aleluia. Glória a Deus, é um privilégio enorme da parte de Deus. Ter a incumbência de trazer do dispenseiro dele palavras que são espírito e vida. Uma coisa que eu sempre costumo falar, que nós estamos vivendo um tempo onde muitas palavras da parte de Deus têm se cumprido, e uma delas é que haverá um tempo onde nós teremos dificuldade de escutar uma boa palavra. Não quero dizer que é porque eu vou trazer a palavra, não é isso. Mas a palavra de Deus diz que haverá tempos em que nós procuraremos a palavra de Deus e nós não acharemos. Nós teremos muita dificuldade de escutar acerca da palavra dele. Então, é uma oportunidade sempre enorme para mim e para cada um que está aqui, de podermos desfrutar com um ambiente desse, de poder aprender um pouco mais acerca dele, de poder nos reunirmos como igreja. Nós temos vivido um tempo onde a Igreja do Senhor tem se afastado muito da verdade, onde muitas pessoas têm tido um relacionamento superficial com Ele, não têm tido o interesse, o despertar no coração por querer saber mais acerca das coisas de Deus, o que é uma pena, porque não há assunto melhor do que Deus para poder se conversar. Eu, particularmente, gosto muito de conversar acerca de Deus. Eu gosto muito de conversar acerca de experiências, de poder compartilhar. E eu me considero também um bom ouvinte. Então, se você estiver conversando comigo, eu vou gostar muito de ouvir aquilo que você já aprendeu da parte dele, porque eu gosto muito de aprender também. A palavra de Deus diz que todo aquele que sabe, que diz que sabe alguma coisa, não sabe como convém saber. Porque aqueles que sabem precisam cuidar, que julgam estar de pé, tem que cuidar para que não caia. E é necessário que nós tenhamos o nosso coração sempre ensinável, para estar sempre atentos para ouvir aquilo que ele tem a dizer. Você sabia que muitas das vezes... Pode se sentar, fiquem à vontade. Sabia que muitas das vezes nós procuramos algo profundo, algo muito, algo imensurável, muito incrível, muito profundo. E nós procuramos isso muitas das vezes em pessoas específicas. Nós olhamos, às vezes, grandes homens de Deus. Quantos de nós, muitas das vezes, não vamos procurar uma palavra profunda e nós queremos ouvir uma palavra que é muito forte mesmo, aquilo que vai trazer realmente as respostas para o nosso coração. Nós não entramos, por exemplo, como no canal do YouTube, e nós começamos a procurar lá pessoas que são muito conhecidas, não é mesmo? Muitas das vezes nós procuramos referências que são para nós, como, por exemplo, o próprio apóstolo Robson, aqui da nossa casa, e tantos grandes outros homens de Deus que nós sabemos que são pessoas escolhidas da parte de Deus para trazer uma palavra. Mas muitas das vezes nós somos surpreendidos com uma palavra que nós precisamos. Eu, particularmente, eu tenho sido muito confrontado por Deus nesses dias em receber palavras que são muito direcionadas, muito específicas, de pessoas a quem eu menos esperava. Então, Deus ele quer trazer ensinamentos como esse para nós. Deus ele quer despertar o nosso coração para isso. Quantas vezes eu não fui em conferências, irmãos, e eu chegava e eu pensava, o ministro da noite, o pastor presidente, ele vai trazer aquilo que eu mais preciso. E às vezes no estacionamento eu era surpreendido com algo que eu precisava muito. Às vezes passava os dias da conferência e o que mais me chamou a atenção foi uma experiência que eu tive no intervalo. Obrigado. E aquilo que mais me chamou a atenção foi uma experiência que eu tive orando com uma irmãzinha no intervalo. O que mais me chamou a atenção foi uma pessoa que teve a ousadia de, no final do culto, falar algo para mim na portaria. Isso nos mostra que
A profundidade de Deus ela está na simplicidade. Mas a simplicidade de Deus também está no momento de comunhão, no ambiente de relacionamento. É isso que eu quero falar para cada um de vocês aqui nos próximos minutos. Jesus, ele era uma pessoa que ele não queria relacionamentos superficiais. Ele não queria relacionamentos rasos com ninguém. Em Mateus, capítulo 26, verso 36, uma passagem muito conhecida, onde ele estava no Getsemane. Mateus 26, verso 36, ele diz assim, em seguida, narra o texto assim, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, ou seja, quando Jesus falou, em seguida, quando Jesus falou, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar, ele diz isso para 9 dos 12 discípulos. Havia 12 discípulos com ele naquele momento, ele diz para 9, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, ele começou a se entristecer e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Essa é uma passagem bem conhecida, né? O texto vai mais adiante, acontecem muitas circunstâncias. Nós podemos ver ali que, nesse momento, Jesus ele faz uma separação entre os discípulos. Ele separa dos 12 que andavam com ele, ele separa 3 pessoas. 3 pessoas que queriam algo um pouco mais profundo com ele. 3 pessoas essas que costumavam andar com ele em certas circunstâncias, a quais outros não tinham toda essa disponibilidade, não tinham todo esse interesse, toda essa disposição de querer estar junto dele. Então Jesus, ele falou, olha só, vocês, assentem-se aqui, porque eu vou orar. Vocês não precisam nem orar. Mais ou menos assim que ele falou. Fiquem aqui vocês aqui, porque eu vou orar. Você viu que ele fala aqui no singular, ó, eu vou orar. Então ele leva mais 3 discípulos junto com ele, fala, vocês que querem algo um pouco mais profundo, venham para mais perto. Participe junto comigo desse sofrimento. Participe junto comigo, porque eu estou passando por um momento realmente muito difícil. Isso mostra o quanto Jesus ele quer compartilhar, e esse momento era um momento muito crucial, a qual toda a humanidade dependia do que aconteceria ali pelas próximas horas. Era uma circunstância crucial para toda a humanidade, afinal de contas, Jesus Cristo ele arriscou a própria salvação dele por mim e por você. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que ele arriscou a salvação dele vindo aqui na terra, em corpo físico? Pois é um fato. Porque a palavra de Deus diz que ele não pecou, mas o fato dele nunca ter pecado não significa que ele não poderia ter pecado. E é por isso que o diabo insistia toda hora, tentando ele, de alguma forma, através de alguma circunstância. Porque ele sabia que se Jesus pecasse, Jesus seria eternamente perdido. Então, Jesus estava passando por um peso ali realmente muito grande, porque viriam circunstâncias muito pesadas pelos próximos minutos. Era um sofrimento realmente muito grande. Então ele compartilha aquele momento, as orações que ele faria ali diante,
E as circunstâncias aconteceriam logo adiante com Pedro, Tiago e João. Nós estamos vivendo um tempo de uma superficialidade muito grande. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja de Deus não tem experimentado as grandes riquezas do reino de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde nós achamos que somos espirituais, mas na realidade nós usufruímos de muito pouco do que Jesus liberou para nós nessa terra. Vocês não entenderam, eu vou dizer mais uma vez. Nós estamos vivendo um tempo de uma superficialidade muito alta da igreja do Senhor. Certa vez uma pessoa, ela disse aqui para mim num culto, ela falou, irmão, eu gosto de vir aqui no culto. Eu falei, por quê? Eu já tenho uma igreja, e nós congregamos no local, mas sempre que nós viemos aqui, aqui é como se um culto normal fosse um congresso lá na minha igreja. Olha o que o irmão disse. Modesta parte falando. Não estou querendo encher a bola aqui da nossa igreja, não é nada disso. Mas estou querendo trazer para os irmãos o retrato que muitas das vezes a nossa igreja, a igreja brasileira, falando como um todo, está passando. As pessoas, infelizmente, elas não têm tido mais esse desejo, essa fome, essa sede de se encontrar com Deus, de descobrir mais acerca dele. E é muito difícil, irmãos. É muito difícil você viver, você se deparar com circunstâncias como essa. Porque muitas das vezes, irmãos, isso traz, muitas das vezes, um peso muito alto sobre as pessoas. E é algo que deveria ter sido compartilhado para ficar de uma forma leve para cada um. Mas por falta da responsabilidade das pessoas, infelizmente, isso tem sido atribuído para cada um de nós. Infelizmente. Então, até o dia de hoje, nós somos muito mal informados acerca de intimidade com Deus. Nós achamos que pelo fato de nós termos visões, achamos que pelo fato de nós termos visões proféticas, o fato de nós termos sonhos proféticos, o fato de nós falarmos em línguas, o fato de nós profetizarmos, nós encontramos ou alcançamos um alto nível de espiritualidade com Deus. Mas não é bem por aí. Existe muito mais de Deus para ser derramado sobre nós. Existe muito mais de Deus para ser derramado sobre as nossas vidas. Hoje, um culto de imersão. Na abertura do culto, o profeta e pastor Rafael, ele trouxe uma palavra interessante acerca do profeta Ezequiel. Você vê que o profeta ele foi levado cada vez em regiões mais profundas para experimentar cada vez mais uma profundidade maior. Ele avançava 500 metros, a água batia no pé, aí de repente bateu ali no tornozelo, avançou mais um pouco, bateu no joelho, avançou mais um pouco, bateu na cintura, até que ele é levado a um certo ponto que ele precisava nadar. E esse é o momento que nós não conseguimos mais ter controle sobre nós. E é justamente nesse estágio que Deus quer nos levar. É exatamente nesse estágio que Jesus quer nos levar. Mas para isso nós precisamos encontrar uma intimidade maior com Deus. Porque, como eu acabei de falar, nós muitas das vezes achamos que somos espirituais ou que somos íntimos da parte de Deus por já ter algumas experiências. Mas, na verdade, há muito mais da parte do Senhor. Salmos 25, verso 14, diz que a intimidade do Senhor são para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. A intimidade do Senhor são para os que o temem, a quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, para vocês verem, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, Ele habitou aqui no meio de nós.
Em um dos seus discursos, ele estava tão angustiado, porque as pessoas simplesmente viviam o procurando por necessidades, por necessidades, por necessidades. Antes de ele aplicar esse discurso, ele fez um sinal muito alto. Ele fez um sinal da parte de Deus muito alto. Ele fez uma multiplicação de pães e de peixes, em que ele saciou a fome de uma multidão que o acompanhava. E de repente ele sai dali, anda sobre o mar, vai em direção a Cafarnaum, e algumas pessoas começam a seguir ele, pega alguns barquinhos e começa a seguir. Onde Jesus ia, você via as multidões e os barquinhos. Você queria encontrar Jesus, só você vê um aglomerado de pessoas. Aí eu falava, o homem está por ali. E os judeus ficavam loucos. Os judeus, os fariseus, as pessoas que perseguiam ele ficavam loucos. Falavam assim, meu Deus, lá vai o homem após ele. Lá vai o mundo após ele. Vede que nada aproveitais. Eles tentavam, de alguma forma, tentar pegar Jesus, mas eles não conseguiam. Mas nesse momento, você vê que toda aquela multidão passa a tentar encontrar Jesus. Isso lá em João capítulo 6. Passa a tentar encontrar Jesus. E Jesus, vendo aquela multidão novamente, aquela multidão a qual ele havia multiplicado os pães, multiplicado os peixes, todo aquele povo que estava com fome. Então ele olha aquele povo chegando para perto dele e fala assim, olha só, vocês estão me procurando aqui, mas não é por causa de sinais. Vocês são um povo diferente. Muitos me procuram por causa de sinais. Eles ficam me tentando para saber se eu consigo fazer algo sobrenatural, mas vocês estão me procurando não é por causa de sinais. Jesus falando para o povo. Vocês estão me procurando porque vocês comeram dos pães e se fartaram. Vocês estão me procurando porque vocês se alimentaram, encheram o ventre de vocês e se fartaram. Então ele começa a ficar indignado com aquilo. Ele começa a falar, vocês têm que trabalhar, é pela comida que não perece, mas é pela comida que subsiste para a vida eterna. É por essa comida que vocês têm que trabalhar. Então aqueles fariseus, aqueles judeus começaram a falar, o que nós faremos para realizar as obras de Deus? Verso 29 de João 6, Jesus diz, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que por ele foi enviado. Que sinal vocês fazem para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os seus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Aí Jesus vai e diz, não foi Moisés que deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu, quem vos dá é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Esse é o pão do céu. Adiantando mais um pouco, então, Jesus começa a declarar que ele é o pão vivo que desce do céu. Trazendo aqui para uma linguagem um pouco mais atual, daquele tempo agora para os dias de hoje, Jesus fala, olha só, eu estou cansado de superficialidade. Eu estou cansado de pessoas que querem se relacionar comigo, que me chamam de Senhor. Que Senhor, se vocês forem ver na língua original, Senhor quer dizer dono. Ou seja, quando nós chamamos Jesus de Senhor, nós estamos dizendo que Jesus é o nosso dono. Agora eu faço uma pergunta com toda a sinceridade para cada um de nós, que é o que eu tenho feito para mim nesses últimos dias, com base em muitas experiências que Ele tem dado para mim. Será que nós podemos dizer que Jesus é o nosso dono, é o nosso Senhor, em todas as áreas da nossa vida? Em todas elas? Então Jesus ele fala, gente, eu estou cansado de superficialidade. Jesus dizendo para aquele povo, estou cansado de superficialidade. Eu quero quem quer ter profundidade comigo. Pessoas que só vão para a igreja aos domingos, carregam uma Bíblia embaixo do braço e dizem que eu sou o Senhor, mas não querem saber e me conhecer. Aí você pode dizer assim, mas eu sei que Ele é o Senhor. Aí que está a grande questão. Saber que Ele é o Senhor é uma coisa. Nós precisamos
reconhecer que Ele é o Senhor. Que uma coisa é nós sabermos que Ele é o Senhor. Outra coisa é reconhecermos Ele como Senhor das nossas vidas. Vocês concordam comigo? Então, muitas das vezes nós sabemos que Ele é o Senhor, mas nós não o reconhecemos como Senhor em várias áreas da nossa vida. E para nós reconhecermos que Ele é um Senhor, nós precisamos de uma revelação profunda da parte de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3, diz que ninguém pode chamar Jesus Cristo de Senhor, a não ser pelo Espírito. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3, diz, ninguém pode dizer, Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito. Ou seja, se nós não temos o Espírito Santo, se nós não reconhecemos a presença do Espírito Santo dentro de nós, e se o Espírito Santo não é real para nós, Jesus Cristo também não é real para nós. É uma realidade que, infelizmente, muitas pessoas têm esquecido. Muitas das vezes nós negligenciamos a presença do Espírito de Deus. É Ele que traz a revelação de quem Jesus é para nós. Nós temos feito muitas reuniões de orações através do Zoom, junto com os irmãos no monte. E uma coisa que as pessoas sempre percebem, eu acho legal quando você começa a orar, que você convida o Espírito Santo. Eu falei, mas esse é o certo. Você precisa convidar o Espírito Santo para orar. Inclusive, eu sempre falo, nós precisamos reconhecer a presença do Espírito Santo, não somente nos momentos de oração, mas ao longo do dia. Nós precisamos de uma revelação profunda, e quem vai trazer isso é o Espírito Santo. Então Jesus, cansado, naquele momento, ele diz, eu estou cansado de superficialidade, queridos. Eu quero quem quer ter profundidade comigo. E o primeiro requisito, a partir de hoje, Jesus falando para aquelas pessoas, vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Comer da minha carne e beber do meu sangue. Eu não quero somente que vocês venham para mim simplesmente por necessidades. E às vezes nós buscamos a Deus, nós já somos ministros na casa de Deus, nós já temos visões, temos sonhos proféticos, temos muitas experiências com Deus, já temos uma caminhada. Muitas das vezes nós achamos que somos espirituais, mas como eu disse alguns minutos atrás, nós ainda usufruímos muito pouco daquilo que Ele liberou na cruz do Calvário. Nós reconhecemos Ele de uma forma muito superficial. E nós precisamos do Espírito Santo para trazer uma realidade mais profunda para nós. Então, quando Jesus ele aplica esse sermão, você vê o que acontece? De 70 discípulos, o funil já é aplicado já, só fica 12. Os discípulos falaram, dura esse discurso. Quem é que pode aguentar ouvir isso? Esse camarada está falando que desceu do céu. Eu vi ele ser criado aqui, vi João, vi Maria, vi todas essas pessoas aqui criando eles, irmãos dele, estão no nosso meio. Que negócio é esse que desceu do céu? Que negócio é esse que ele é o pão do céu? E que negócio é esse de comer a carne dele, beber do sangue dele? Está vendo qual é o problema da falta da intimidade? Da falta do relacionamento. Nós olhamos, muitas das vezes, uma pessoa trazendo um discurso, vemos muitas das vezes as pessoas através de uma imagem, através de uma câmera, uma pessoa pregando, uma pessoa fazendo algo, mas se nós não temos intimidade com essa pessoa, nós não conhecemos essa pessoa. E nós não vamos conseguir entender aquilo que ele está tentando dizer. Jesus estava trazendo em códigos um convite para aquelas pessoas chegar mais próximas dele. E aquelas pessoas não suportaram aquela mensagem, como ele previu. Então, de 70, caiu para 12. Jesus olha para os outros 12 que ficaram e fala, se não querem ir embora, vão também. Vão embora. Eu quero quem quer ter profundidade comigo.
Eu não quero pessoas que vivem se relacionando comigo simplesmente para suprir suas próprias necessidades. Pessoas que olham apenas para si mesmas e não querem saber mais acerca de mim, do meu coração, do coração do Pai. Você vê que naquele momento a coisa fica séria. Ele aplica um sermão até para os próprios 12. Olha, vão embora também, querem ir? Podem ir. Mas a palavra de Deus diz que Pedro, tendo uma revelação de Deus, diz: Senhor, para quem nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Você vê que o Pai enche Pedro do Espírito Santo, e Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele tem uma revelação. Ele diz ainda: nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Aleluia! Então, para você ver, havia um outro momento também em que Jesus estava andando para os lados de Cesareia, uma região onde morava o evangelista Filipe, se não me falha a memória, Mateus capítulo 16, não me lembro o versículo. E chegando perto daquela região, Jesus começa a fazer algumas perguntas para os próprios discípulos e diz assim: quem diz as pessoas que é o Filho do Homem? Quem dizem? Quem as pessoas estão dizendo por aí que é o Filho do Homem? Então os discípulos começaram a dar as respostas deles. Alguns estão dizendo que é Elias. Não, alguns estão dizendo que é algum dos profetas, que é Jeremias. E cada um dá uma resposta diferente. Aí Jesus, para ser um pouco mais incisivo, falou: mas e vós? Quem vós dizeis que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Pedro, movido pelo Espírito Santo, diz mais uma vez: Tu és o Cristo, o Rei ungido, o Filho do Deus vivo. Então Jesus, ele olha e vê aquilo e fala: meu Deus, ele consegue reconhecer. Porque uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ele consegue reconhecer também quem também está cheio do Espírito Santo. Então ele reconhece aquela movimentação de Pedro e fala: opa, isso daí não veio de você não, meu filhão. Negativo. Isso não poderia ter vindo de você. Isso foi meu Pai que revelou. Bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Se tu for ver no original, depois com mais calma, outro dia eu trago com um pouco mais de detalhes, você vê que ele diz que sobre esta pedra ali significa que é ele mesmo, grande fundamento de bloco rochoso. Ou seja, está dizendo que a igreja dele, fundamentada nele, na pedra, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ou seja, Pedro foi movido por uma revelação profunda, porque Pedro não queria nada superficial. Pedro não queria nada superficial. E esse é o desejo e a fome que nós precisamos ter nos nossos corações. Para reconhecer que Ele é o Senhor, nós precisamos ter uma revelação profunda. Nós precisamos lutar para degustar essa palavra de capa a capa, o tempo inteiro. Mas desses três, de Pedro, João e Tiago, havia um que queria algo ainda um pouco mais profundo. A palavra de Deus diz que João era uma pessoa que queria algo um pouco mais profundo. João era uma pessoa que ele chegava perto de Jesus e fazia assim, encostava o seu ouvido, a sua cabeça no peito de Jesus. Se você gosta de revelações, se prepara para uma. João, ele reclinava a cabeça dele sobre o peito de Jesus, não era como sinal de reverência para ele, não, porque isso ele já fazia de forma contínua. Não era para ter uma reverência para ele. Ele queria sentir as batidas do coração de Jesus. Ele queria chegar mais próximo de Jesus. Ele queria sentir aquilo que Jesus sentia no coração dele. Porque ele não queria nada superficial. Você pode receber um chamado da parte de Deus
e muitas das vezes você achar que você não consegue trazer uma palavra dele. João era uma pessoa completamente iletrada, uma pessoa que não sabia ler nem escrever. Se fosse para os dias de hoje, era uma pessoa que, ao votar, teria que ser ali no dedão, que não poderia fazer a sua assinatura. Ele teria que botar a impressão digital dele ali para poder assinar, porque ele não conseguia assinar não conseguiria fazer sua própria assinatura. Era uma pessoa que não sabia ler nem escrever. Quando ele foi chamado por Jesus, e assim eram também alguns dos discípulos, dos que sabiam mais e dos que eram estudados, apenas apóstolo Paulo, que era conhecedor da lei, erudito, mestre por excelência, conhecedor da lei, conhecedor da filosofia grega, conhecedor da filosofia judaica. Mas tudo isso ele teve que considerar também como esterco para ganhar a profundidade de Cristo. Que a própria Bíblia diz que ele teve que anular tudo, considerar como perda, porque ele era zeloso, ele era uma pessoa que guardava muito bem as tradições, e não havia ninguém que superasse ele em guardar as tradições. Então, dos estudados, somente Saulo de Tarso, que depois da conversão virou Paulo, e atrás de Paulo somente Moisés, as únicas duas pessoas que eram mais estudadas na Bíblia. O restante, de capa a capa, eram pessoas como eu e você. Pessoas que precisavam se dedicar, precisavam reconhecer que se dedicavam através da graça dele. E você vê que o próprio apóstolo Paulo diz: eu trabalhei muito mais que todos os apóstolos. Todavia não eu, mas a graça dele comigo. Então, para vocês perceberem algo, João era uma pessoa que ele tinha muita dificuldade, mesmo assim. Mas ele conseguiu romper. A ele foi dado os segredos profundos. Paulo trouxe coisas profundas do dispenseiro de Deus. Ele foi arrebatado até o terceiro céu, viu coisas profundas, viu arrebatamento, trouxe palavras que o apóstolo João também trouxe no Apocalipse, diz acerca dos últimos dias, mas somente o livro de Apocalipse foi revelado somente para João. Por quê? Porque João queria profundidade com Cristo. Um culto de imersão como esse, queridos, é um culto que nós precisamos criar consciência maior da parte de Deus, que nós precisamos nos aprofundar nele. Nós precisamos ter essa dedicação de buscá-lo. Toda vez que Deus ele fazer um convite para você, ele vai te convidar a abrir mão de algo. Ele vai te convidar a renunciar a algo que é importante para você. E não tem como. A matemática de Deus é perfeita. Você pode pensar assim: eu não tenho nada para abrir mão. Não tem nada que eu considere importante. Não tem nada que é importante na minha vida. Você pode ter certeza, eu garanto para vocês, irmãos, que ele vai encontrar uma coisa que é importante para você e vai te convidar a abrir mão dela. Muitos discípulos, eles não tinham muitas coisas, então ele já dava alguns sinais. Os discípulos tentavam pescar a noite inteira, não conseguiam nada. Então ele fala: lança a rede um pouco mais para o lado aqui, ó. Lança para essa região aqui. Ele fala: Senhor, eu não pesquei nada a noite inteira. Mas, como é o Senhor que está falando, sobre a sua palavra, eu lanço a rede. Então Pedro lança a rede e, de repente, pega grandes peixes, uma grande quantidade de peixes grandes. Além de ser uma quantidade enorme de peixes, eram peixes grandes. A pesca foi tão maravilhosa, foi tão profunda, que o temor se apoderou de todos eles. Eles ficaram olhando e você fala: que é isso? Meu Deus do céu, nós passamos a noite inteira, fizemos vigília aqui, não conseguimos nada. De repente o homem manda uma palavra. E nós fizemos uma pescaria dessa. Então é isso que vai acontecer conosco, irmãos. Muitas das vezes, com muitos que têm sido convidados por Deus. E quando isso acontecer, saiba e seja inteligente, que isso é um convite para o relacionamento. Você precisa aprender a lição que aqueles discípulos aprenderam naquele dia. Eles fizeram uma pesca tão maravilhosa que a palavra de Deus diz que o temor se apoderou deles.
a ponto do próprio discípulo chegaram diante dele, se ajoelhar e falaram assim: meu Deus, retira-te de nós. Retira-te de nós, porque nós somos homens comuns, nós somos pessoas simples, somos pessoas pecadoras. Somos pessoas simples. Retira-te de nós. Então ele fala: vocês não serão apenas pescadores agora, mas serão pescadores de almas. Eu vou enviar vocês para poder trazer pessoas dos 4 cantos dessa nação, a começar por Israel, os 4 cantos dessa terra, a começar por Israel, por uma grande obra que eu tenho para fazer aqui neste local. Então eles, olha só que contraditório, após fazer uma grande coleta de peixes, eles largaram tudo e começaram a seguir Jesus. Então está lá você fazendo orações para Deus: Deus, olha só, não estou conseguindo fazer nada aqui no meu trabalho. Eu não estou dando certo aqui nessa área da minha vida. Eu não estou dando certo aqui nessa área. De repente você consegue uma pesca maravilhosa, porque você recebeu uma palavra de Jesus num culto profético como esse. De repente você recebe uma palavra de Deus e você consegue fazer algo que você não conseguiu fazer por muito tempo. E Ele vai te dar uma experiência como essa, para você saber como é que é. Mas seja inteligente. Não estou dizendo que você tem que largar tudo e vir aqui para a igreja, não é isso que eu estou te falando. Mas você precisa estar atento e entender que isso é um convite para você sair do raso e entrar para algo mais profundo. Que Ele está te convidando para um relacionamento, para uma imersão maior. Olha como é profético, culto de imersão. Ele está fazendo um convite para mim e para cada um de vocês. E Ele tem me colocado no estreito também, cada vez mais. Ele falou para mim: eu quero que você traga uma palavra. E você não vai, e você vai improvisar. Você vai ter que improvisar. Você anotou algumas coisas, mas você vai ter que improvisar. Porque eu quero que você libere aquilo que está no seu coração, que eu tenho te entregado. Ele falando comigo, Jesus falando comigo. Porque quando Ele nos convida, Ele faz assim: ó, todo aquele que vem após mim, tome essa cruz. Negue-se a si mesmo e venha. E quem me seguir e não aborrecer pai, não aborrecer mãe, não aborrecer seus próprios parentes, não é digno de mim. E como sempre, os judeus começavam a se queixar. Que negócio é esse de aborrecer pai, aborrecer mãe, para seguir uma pessoa que eu nem conheço? Aí Jesus começa a fazer um convite, chega perto das pessoas: vem cá, vamos fazer um cálculo aqui. Vamos fazer um cálculo. Jesus com as pessoas, hein? Gente, olha só. Qual de vocês, quando vão construir alguma coisa, vocês não sentam, vocês calculam todas as despesas de vocês, vocês vão fazer todos os cálculos, vocês fazem as anotações, vê os materiais, e vocês veem se vocês vão ter todo o custeio para conseguir construir tudo aquilo ali, antes de começar, para não vir as pessoas depois e começar a apontar e dizer assim: olha só, essa pessoa começou a construir algo e não conseguiu concluir. Essa pessoa começou a construir alguma coisa e não conseguiu, e começar a zombar de vocês. Não é verdade? Quando nós vamos fazer as coisas, a gente não calcula antes? Não calculamos? Então Jesus começou a dar um sermão neles. Qual é o rei? Que quando está vendo que está numa desvantagem, vê um outro rei que está vindo com um exército muito maior, não vai enviar um embaixador. Ou seja, vocês são pessoas inteligentes. Vocês anulam as situações. De igual forma, eu estou dizendo para vocês, para me seguir, vocês vão ter que renunciar a alguma coisa. Porque o meu evangelho, a minha palavra, é de uma renúncia muito grande. Eu renunciei a algo muito profundo para estar aqui no meio de vocês. Eu tinha uma glória muito alta. Eu criei todas essas coisas. Eu abri mão de toda esta glória para estar no meio de vocês. Vocês acham que eu vou fazer um convite para vocês e não vou exigir qualquer tipo de renúncia? Isso não é verdade. Eu preciso que vocês renunciem. E nós precisamos, irmãos, continuamente olhar para a nossa vida e refletir sobre aquilo que nós temos renunciado, sobre aquilo que nós temos entregado aos pés da cruz, sobre aquilo que nós temos deixado diante do altar do Senhor.
Por que ele disse que se nós não aborrecemos pai e mãe, nós não seríamos dignos do amor dele? Ele não estava falando que você tem que rejeitar o seu pai e rejeitar a sua mãe. Porque ele veio para poder restaurar esses relacionamentos. Ele é o principal interessado. Se tem uma pessoa que está completamente interessada no seu relacionamento, é ele. Desculpe que eu estou com a garganta ainda um pouquinho ruim. Se tem alguém que está ainda preocupado, que está muito preocupado no seu relacionamento com os seus pais, o seu relacionamento com os seus parentes, é ele. Mas ele disse que se você não trocar a sua prioridade, se você não ver, não checar a sua prioridade, você vai ter problemas. Porque em qualquer tipo de dificuldade, você meter a mão no arado, você vai olhar para trás, você vai querer retroceder. Por isso que uma pessoa que ele chamou, ele falou: Senhor, permita-me primeiro sepultar meu pai e minha mãe. Meu filho, depois que você mete a mão no arado, não dá para voltar para trás. Não dá. É um caminho de ida. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Então nós precisamos checar as nossas renúncias. Eu precisei fazer também renúncias para poder estar aqui. Eu faço parte desse ministério já há algum tempo, porém, ele havia dado algumas direções que eu precisava fazer algumas coisas relacionadas ao lugar onde eu morava. Ele falou: eu quero que você saia desse lugar onde você mora. E por um tempo eu relutei. Ele falou: eu quero que você saia desse ambiente. Por um tempo. Eu precisei sair. Eu precisei sair de perto de algumas pessoas que eu amo fisicamente, mas eu visito essas pessoas, porque eu entendi que o evangelho é de renúncia, mas eu não devo cortar o meu vínculo com pessoas que eu amo, porque isso não existe. Trocar prioridades é diferente de cortar vínculo. E tem muitas pessoas que vêm para a igreja e elas cortam um vínculo com pessoas. Aí o que fazem? Alimentam o espírito de amargura. Alimentam o espírito de orfandade. Às vezes tudo num seminário profético acaba sendo revelado aqui. Ó. Não adianta. Vai ter que consertar. Vai ter que voltar depois atrás e resolver. Ah, mas meu pai e minha mãe não aceitou. Aí já é uma outra conversa. Mas você precisa fazer a sua parte, se posicionar. Ah, mas eu já cheguei para o meu pai, para minha mãe, mas ele não aceitou muito bem. Tentei conversar, não me ouviu. Aí já é uma outra história. Porque aí o amor de Deus está disponível, mas a pessoa não está disponível para o amor. É a mesma coisa que o processo do perdão. Você vai pedir perdão para uma pessoa, você liberou perdão para ela, porque ela fez coisas ruins para você. Você vai pedir perdão e a pessoa não aceita. O amor está disponível para a pessoa. No tempo dela, ela vai estar aberta e vai estar disponível para poder aceitar o seu perdão. Mas você fez a sua parte. Descansa em paz. E muitas das vezes nós somos consumidos por um sentimento de culpa. E Deus está nos alertando, muitas das vezes, que nós não precisamos carregar mais esses pensamentos. Uma das coisas que eu faço muito, e quando estou orando, é dizer para Deus: Deus, toma os nossos pensamentos em suas mãos. Toma as nossas mentes em suas mãos. Toma os nossos corações em suas mãos. Porque Deus está preparando uma unção gloriosa para nós, mas Ele não entrega a unção gloriosa dEle. Ele entrega a unção gloriosa dele para pessoas, não para pessoas prediletas, porque ele não tem filhos prediletos, mas ele entrega as unções dele para pessoas que permitem ter a sua mentalidade renovada. E se nós quisermos ter uma mentalidade renovada, nós precisamos nos alimentar continuamente da palavra dele. Jesus, ele disse: assim como o Pai vive, igualmente eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, por mim viverá. É isso que ele falou. Querem andar comigo? Tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Querem andar comigo? Comer da minha carne e beber do meu sangue. As pessoas se escandalizavam. O que ele está falando? Eu só quero que vocês se alimentem de mim. Que vocês tenham um relacionamento comigo. Aqui no Brasil, qual é o alimento que nós comemos todo dia? Pelo menos na minha casa, eu sei que eu como arroz, feijão e a comida que é padrão, né? Aí a gente coloca algumas coisas. Na casa de algumas pessoas, como por exemplo, e vou expor aqui, na casa do apóstolo Robson, é muito legume.
Por quê? Porque o homem come legume o tempo inteiro. Uma vez eu fui na casa dele, irmão, queria comer um arrozinho, comi um feijão. Cheguei na hora do almoço assim, cheguei lá, eu olhei assim e falei, rapaz, não tem arroz, feijão? É porque ele se alimenta de legumes, ele come muitos legumes. Ele tem uma alimentação completamente conduzida por Deus. Ele tem uma vida que é jejuada. Então, naquele dia ali, de surpresa, eu falei, nossa, vou ter que fazer algo diferente aqui. Porque era legumes. Então, cada um tem uma comida, um alimento que é padrão. O que é uma alimentação que é padrão? Para cada um, assim, o arroz, feijão. Então, por exemplo, tilápia. Todo mundo come tilápia no almoço? Claro que não. Porque não é comida que é padrão. Padrão o quê? Arroz e feijão. Jesus falou, ó, eu preciso que vocês se alimentem de mim diariamente para viver de mim. Então nós precisamos nos alimentar da palavra dele todos os dias. Porque se nós nos desviarmos da palavra dele, nós vamos ficar distantes dele. E se nós ficarmos distantes dele, nós vamos começar a fazer coisas erradas. E nós vamos distanciar de um ambiente de intimidade com ele. E intimidade com Deus é ter o partilhar do coração de Deus para nós. Intimidade com Deus é sentir o coração de Deus. É entender coisas que se passam no coração deles, que ele oculta de muitos poderosos, que ele oculta de muitas das pessoas da terra, mas revela aos seus pequeninos. Ele revela a pessoas simples, a pessoas comuns. E é isso que ele está fazendo. É isso que ele tem feito. E é isso que ele vai começar a fazer com muitos daqui, que têm se relacionado com ele. Onde, infelizmente, na igreja, na nação brasileira, nós temos vivido um tempo de superficialidade muito grande. Mas eu quero crer que no meio dessa geração, tem uma geração que está se despertando para viver promessas profundas da parte do Pai. Todos nós nascemos com um propósito pré-estabelecido. Todos nós nascemos com um propósito pré-estabelecido. Isaías capítulo 46, verso 10, verso 8 em diante, mais ou menos. Ele começa a falar que Deus ele anuncia o fim desde o princípio. Ele começa a trazer um sermão ali, o profeta Isaías, dizendo, vocês conhecem algum Deus que faz algo semelhante a esse? Um Deus que desde a antiguidade, desde lá de trás da antiguidade, os tempos mais passados, começa a revelar as coisas que nem se sucederam ainda. Vocês conhecem um Deus que faça isso? Eu não conheço um Deus que faça isso. Um Deus que anuncia o fim desde o princípio. Ou seja, a lógica de Deus é diferente da nossa. Por quê? Porque nós fazemos de uma forma, né? Seres humanos, nós começamos algo, nós começamos, mediamos e finalizamos. Não, mas Deus faz diferente. Deus primeiro ele finaliza algo, aí ele media, logo depois ele inicia. E quando ele inicia, ele já declara o fim. Ele começa a declarar o fim já. Ou seja, Deus faz as coisas de trás para frente. Se você vê em Gênesis, quando ele faz a criação, ele começa a fazer algo. E todo final de um capítulo, no final de uma criação, ele começa a narrar a história assim. E houve tarde e manhã. Vamos ver quem está raciocinando junto comigo. Normal é o quê? Manhã, depois passa a tarde, né? Depois vai para a noite. Então você vê, de repente, no desenrolar dos versículos, houve tarde e manhã. Oh, meu Deus do céu. O que é isso? Houve tarde e manhã. O tempo acontecendo assim ao contrário. Por quê? Porque Deus faz as coisas de trás para frente. Um outro dia eu falo um pouco disso. Vai ter que falar acerca de dimensões. Isso foi numa dimensão atemporal. Mas só para vocês perceberem. Então nós nascemos com um propósito pré-estabelecido. E Deus, quando ele pensa assim, há um propósito
da parte de Deus, primeiro ele sente isso. Ele sente dores no coração dele. Há um propósito de restauração para a sua família. Há um propósito de restauração de um avivamento. Há um propósito de restauração para uma igreja da última hora. Há um propósito de uma restauração para um bairro, de uma restauração de uma cidade. Desde o seu trono de glória, por exemplo, ele pensa, agora eu quero destruir com a feitiçaria desse bairro. Deus ele pensa, eu quero destruir com a feitiçaria dessa região. Então o coração dele começa a sentir dores, começa a sentir em regiões ocultas, ele começa a sentir muita angústia, uma angústia profunda. E quem é profeta começa a sentir a angústia que é de Deus, que passa no coração dele. E em momentos como esse, em que ele começa a sentir dores, quando ele está começando a gerar algo, ele fala, eu quero levantar uma pessoa que vai trazer restauração para essa família, que vai começar esse projeto de restauração da igreja da última hora. Eu preciso levantar aquelas pessoas que estão se despertando para esse tempo em que o meu filho está voltando, esse tempo desse século. E quando ele acaba de gerar tudo isso, ele começa a fazer com que pessoas nasçam. Nasce uma pessoa, nasce outra pessoa, nasce outra pessoa. Por quê? Porque primeiro vem o propósito. Logo depois vem o nosso nascimento. O apóstolo Davi Rebolo trouxe uma revelação compartilhou com o apóstolo Robson há alguns dias, há um tempo atrás, que ele teve uma revelação que viu o anjo, e o anjo ele botava os desígnios humanos dentro de um pergaminho e colocava esse pergaminho dentro de uma estrela no cosmos. Olha que profundo. E assim nascia o propósito dos seres humanos. Porque o nosso propósito de vida, ele existe antes da nossa própria criação. E todos nós nascemos com um propósito específico. E até que nós consigamos entender e conhecer o nosso propósito, nós precisamos ter um relacionamento com Ele. Primeiro nós descobrimos a Deus. Nós conhecemos a Deus. Nós nos relacionamos com Deus. E dentro desse processo de relacionamento, aí então, nós entramos num processo de intimidade. Então, se nós temos visões de Deus, se nós temos relacionamento com Ele, a ponto de termos muitas experiências, glória a Deus por tudo isso. Mas existe muito mais de Deus para ser liberado sobre as nossas vidas. Existe muito mais de Deus para ser liberado sobre as nossas vidas. Charabando Sundarábia. Ele tem me falado que ele vai fazer algo grande e que há um derramar muito glorioso da parte de Deus sobre as nossas vidas. Ele já tem derramado e tem feito muitos sinais sobre nós. Ele tem mostrado a glória dele, ele tem mostrado muitos sinais. Só que ele está nos despertando que ele quer que você faça um culto, faça o seu culto dentro da sua própria casa, que você o cultue dentro da sua própria casa. O que eu achei interessante é que no último culto, o apóstolo Robson trouxe a mesma mensagem. Ele falou que vai ser restaurado algo dentro das famílias, em que as pessoas passarão a fazer cultos dentro dos seus próprios lares novamente. Porque muitas pessoas, infelizmente, perderam muitas batalhas no passado e precisam dessa restauração dentro dos seus lares. Então nós precisamos passar por esse tempo de imersão, por esse tempo de preparação. E há um convite da parte de Deus aqui nessa noite. Gostaria que vocês ficassem de pé nessa noite, nesse momento.